Todas as crianças, independente de cor, sexo, língua, religião ou opinião, devem ter seus direitos garantidos. Boa tarde, carinhoso. Uma grande alegria estarmos aqui nesse segundo encontro, nesse segundo momento, onde nós vamos colocando no nosso centro, no foco da nossa vida, a criança. E entramos no primeiro momento buscando a nossa criança interior, porque para olharmos para a criança exterior, seja filho, irmão, seja criança em si, seja para todas as violências que no momento se comete com a criança, na omissão ou na ação direta, com uma inconsciência generalizada sobre os direitos da criança, nasce então essa equipe pequenina e a nossa palavra para buscarmos algum sentido maior nos direitos da infância. Então reunimos direitos e deveres e hoje então vamos centrar um pouquinho nos deveres, que com o poema de Tagore, Rabindranath Tagore, nós imaginamos que o dever pesa e o direito não. Então vamos pensar um pouquinho só que seja hoje, deixando aí algumas pinceladas na palavra dever, eu devo. Dever vem do prefixo dev. Né? Nós temos, por exemplo, uma coisa positivíssima quanto aos deveres, são os devas. Quem são os devas? Na literatura indiana, na religiosidade indiana, são os senhores que cuidam, que zelam, que amam, que protegem, são os anjos. Eles estão dentro desse prefixo dos deveres. É a ação de guardar. Ele não significa peso, ele significa responsabilidade, sim, mas são como que carregar pedras com leveza, como se elas fossem flores. Não há peso nessas pedras, porque elas são a edificação da construção de um ser humano. Aquela criança que nasce vem ao nosso colo, se aleita em nosso seio e segura nas mãos do papai e da mamãe, e que nasce numa família. Ele precisa de 2 devas para ser feito, para ser realizado, para vir à luz. E ele precisa, então, construir em torno de si esse sentimento, caso seus pais tenham construído dentro de si. E a nossa proposta é: despertai a sua consciência, abri os vossos olhos. Porque a primeira coisa que nós temos na face não são os ouvidos, são os nossos olhos. É com eles que nós vemos. Então o dever, ele passa pela percepção do olhar. O Cristo disse: olhos de ver, ouvidos de ouvir. Tão importante essa enumeração para as nossas vidas. Nossas orelhas e ouvidos estão depois dos nossos olhos. O primeiro contato da criança é aquele olhão na gente. Ali no pós-parto, né? Se ela tiver o olhinho fechado, ela só se mexe, mas hoje em dia as crianças vêm despertas. Então aquele olhão olhando nos nossos olhos. E aquilo é eterno. É como se fosse um grafite, um desenho. É como se fosse uma lavra de um vulcão guardando ali uma imagem eterna que a gente carrega. Eu tenho 65 anos, lembro os olhos da minha filha entrando no meu olhar, nos meus olhos. E acho que toda mãe tem isso, vê isso, se ela tem olhos de ver, ou se a criança abriu seus olhos para ver. Às vezes demora uns dias, não importa, mas a primeira percepção são as dos sons à sua volta, mas que ela se relaciona são com os olhos. Ela vê o pai e a mãe, ela olha para eles com esses olhos. O olhar interno dela começa a ver o externo dentro. Então a criança interior é esse caminho. Vamos ver onde estão olhando os nossos olhos, para onde estão olhando os nossos olhos. O que traduz o nosso olhar? É um olhar de benignidade, a idade do bem? Existe o bem aqui nos meus olhos? Os olhos também veem o que sente, Assim como a boca fala do que está cheio o coração, e um coração amargo vai falar amargamente, assim também esses olhos vão ver amargamente toda a realidade à sua volta. Então, esse é o nosso segundo encontro de hoje. A gente quer deixar a construção desta palavra dentro do seu coração. Para a criança ser amada e ter seu direito de ser amada, cuidada e zelada, ela precisa daqueles que assumem o compromisso de amá-la, de cuidá-la e de zelar por ela. Então, pense, reflita esta semana sobre a sua criança interior e sobre essa terminologia dos deveres. É pesado para você? Tem sido doloroso cumprir os deveres e as obrigações?
A gente fala obrigado, né? Obrigado. A palavra obrigado, ela traz um ruído assim profundo nos deveres. Ação de briga. Enfim, é só isso por hoje. Um grandíssimo abraço. Um beijo no seu coração, criança interior. Minha criança interior, cumprimenta a sua criança interior. Dá a ela, sabe o namastê? Traz para você essa dinâmica. E hoje, ao recostar sua cabecinha no travesseiro, pense no seu relacionamento com os deveres. O que eles estão construindo? À sua volta.